Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano com o professor Marcos. Esta é a aula de número 27. Mas hoje, ou a partir de hoje, nós temos uma novidade. Nós temos o nosso amigo Eli usando os códigos de Libra para estender o nosso conhecimento mais amplamente para a cidade de Parnaíba. Beleza? Muito bem. Então, nesta nossa aula de número 27, nós vamos dar continuidade ao que nós estudamos na aula passada. Então, nós começamos a falar na aula passada sobre expressões algébricas, sobre o termo algébrico, os elementos do termo algébrico e alguns outros itens. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos para as operações com termos algébricos. O nosso termo algébrico, como nós sabemos, recebe um outro nome especial. O termo algébrico também chama-se monômio. Monômio, beleza? O termo algébrico recebe também o nome de monômio. E agora vamos para as operações. E quais são as operações com termo algébrico? As operações com termo algébrico são as operações de adição, tá? E na adição de termos algébricos está inserido a soma e a subtração. Posteriormente, nós veremos multiplicação de monômios, divisão de monômios e potenciação de monômios. Cada um no seu momento adequado, beleza? Então, pessoal, para mim somar dois termos algébricos ou para mim somar dois monômios, preciso de um requisito muito importante que nós vimos na nossa última aula. Dois monômios precisam ser semelhantes para que a gente possa somar. Então, quando dois monômios são semelhantes? Dois monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. As mesmas letrinhas com os mesmos expoentes, beleza? Não simplesmente só a letra, mas o expoente também é critério essencial. Então, na nossa primeira ideia aqui, nós temos adição algébrica de um monômio. Acompanhe a ideia. No nosso primeiro exemplo, diz assim: qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD na figura? Então, o que nós precisamos ver? Precisamos ver o seguinte: nós temos na nossa figura dois retângulos. Retângulo 1 mais retângulo 2, nós vamos ter a área total da figura. Então, o que nós sabemos? No retângulo 1, nós temos base x, altura 5. Qual é a área do retângulo 1? Nós sabemos que todo retângulo é calculado pela base vezes altura. E no retângulo 2? A mesma base x, agora a altura é 3. Então, 3 vezes x. Isso é a nossa área total, beleza? Então, muito curioso considerar que a adição algébrica, no nosso primeiro exemplo, é uma adição, é uma soma. E nós podemos dizer ou usar o seguinte critério: como a parte literal x é a mesma, eu posso somar os coeficientes numéricos e repetir a parte literal. Beleza? Olha como é fácil. 5 mais 3, 8. 8x. Essa é a área total da nossa figura. Alguém pode até dizer: professor, eu fiz direto, eu fiz 5x mais 3x, 8x, ótimo você ter essa percepção mais aguçada, tá? Não precisou usar essa nossa
primeira introdução de adição algébrica de monômios. Pode fazer assim, professor? Pode sim, beleza? Mas para quem ainda não está prático, sugiro que faça o passo a passo. E o passo a passo é, como as partes literais são iguais, você soma os coeficientes numéricos e repete a parte literal, ok? Podemos calcular também soma algébrica de frações? Com certeza, soma algébrica de frações, soma algébrica de números positivos e negativos, soma algébrica de números decimais, não importa. O importante é ter números e letras, tá? Um monômio pode ser representado só por número, um monômio pode ser representado só por letras, mas o monômio completinho apresenta números e letras, beleza? Então, é assim que funciona. A nossa explicação está aqui bem clara como eu fiz. A primeira área é 5x, a segunda é 3x e a área total vai ser a soma deles dois, 3x mais 5x. O retângulo ABCD é o todo, então a gente pode somar 5 mais 3, que dá 8, e repetir a parte literal x, finalizando por 8x, beleza? Muito bem, essa é a parte inicial de adição. Vamos ver aqui mais um exemplo para dar mais ênfase ao nosso estudo, beleza? Nós temos agora 3 retângulos. Nós temos agora o retângulo 1, mais o retângulo 2, mais o retângulo 3, que nós teremos a área total dessa figura. O que nós observamos é que os 3 retângulos têm mesma altura, a altura x, e as bases são diferenciadas. O retângulo 1 tem base 6y, o retângulo 2 tem base 4y e o retângulo 3 tem base 2y. Então, por definição, nós já sabemos que a área do retângulo 1 é base vezes altura, ou seja, 6y vezes x dá 6xy. O retângulo 2, a base é 4y, a altura é x. 4y vezes x dá 4xy. E o retângulo 3, a base é 2y e a altura também é x. Então, seria 2xy. Ou yx, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Agora vamos usar aquele critériozinho básico. Nós percebemos que a parte literal é a mesma. Como a parte literal é a mesma, eu vou simplesmente repetir a parte literal e somar os coeficientes numéricos, beleza? 6 mais 4 mais 2 e a parte literal eu repito. Isso é a área total, ok? 6 mais 4, 10 mais 2, 12. A nossa área total vai ser representado por 12xy, beleza? Então, eu posso definir, eu posso resumir essa nossa ideia dizendo o seguinte: em uma expressão algébrica, se todos os monômios são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal. Essa operação pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Nós tínhamos, meus amigos, 3 parcelas e reduzimos a uma única parcela. Isso significa redução de termos semelhantes. Beleza? Por enquanto, nós estamos aplicando
propriedades com números inteiros. Provavelmente, posteriormente, nós vamos precisar trabalhar com as frações, mas o critério não vai mudar. Acompanhe comigo agora os exemplos. Agora, na prática, nós temos a representação algébrica, sem figuras geométricas nem nada. Como funciona, professor? Simples assim. Mais uma vez, observe que a parte literal aqui no primeiro exemplo é AX. O que você faz? Soma os coeficientes ou subtrai. Então, fica 5 menos 7 e repete a parte literal AX. Quanto é 5 menos 7? Lembra aí, galera? 5 menos 7, sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior. Finalizando, 2AX. Negativos, beleza? Professor, e esse que tem fração? Não muda muita coisa, vai pela mesma ideia. Nós temos 2/3 menos 7/6 e repete a parte literal, AY2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas frações. O MMC de 3 e 6 é 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Menos 6 por 6 dá 1, vezes 7 é 7. E a parte literal, AXY. E finalizo, 4 menos 7 dá menos 3/6 de AY. Desculpem, AY ao quadrado. AY ao quadrado. Mas ainda, eu posso simplificar. 3/6 é também 1/2. 1/2 de AY2, beleza? Muito bem, é assim que funciona. No nosso terceiro exemplo, podemos novamente usar o mesmo critério. 9 menos 15 mais 6, MN. Quanto é 9 mais 6? É 15. 15 menos 15, 0. 0 MN, ou simplesmente 0. Beleza? Muito bem. É assim que funciona as expressões envolvendo adição algébrica. A parte literal você repete e soma ou subtrai a parte numérica. Beleza? Tendo números inteiros é simples. Tendo fração, nós vamos ter que tirar o MMC, tá? Nós poderíamos pegar aqui esse exemplo 2. Olha só o que acontece. 2/3 de AY2 menos 7/6 de AY2. Nós podemos também fazer direto. Tirar o MMC de 3 e 6, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. AY2 menos 6 por 6 dá 1. Vezes 7 é 7. 7 AY2. E fazer a subtração. Olha aí, pessoal. 4 menos 7. Olha o que acontece. 4 menos 7, AY2 sobre 6. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 sobre 6, AY2. Simplifico aqui, fica menos 1/2. Menos 1/2 de AY2. Beleza? Posso fazer assim também, professor? Pode. Fica a seu critério e a sua interpretação, desde que obedeça os critérios matemáticos, beleza? Então vamos para a ideia de multiplicação. O que nós temos aqui é multiplicação de monômios, beleza? De monômios. Como funciona a multiplicação de monômios? Nós precisamos, pessoal, considerar o seguinte: quando nós vamos multiplicar monômios, olha só, A elevado a M vezes A
elevado a n. Quando os denominadores são iguais, nós usamos aquela propriedade, olha, repete a base e soma os expoentes, beleza? Essa é uma propriedade da multiplicação de potências de mesma base. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte, nessa figura inicial, na figura 1, nós temos, eu quero calcular a área. Então, a área é base vezes a altura. 7x vezes 3x. Então, nós vamos multiplicar os números, 7 vezes 3, e multiplicar as letras. 7 vezes 3 é 21. E x vezes x, nós sabemos que repete a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. 21x ao quadrado. Beleza? A área de uma figura plana, lembrem-se, nunca esqueçam, é base vezes altura. No nosso exemplo 2, nós temos não uma figura plana, nós temos um sólido geométrico. Esse sólido geométrico, que parece uma caixa de sapatos, nós chamamos de paralelepípedo. E um sólido geométrico, ele é uma figura tridimensional, ele possui 3 dimensões, e toda figura que possui 3 dimensões, nós calculamos o volume, e o volume é o produto entre as 3 dimensões, 6x vezes 2x vezes 3y, beleza? Então, você multiplica os números, 6 vezes 2 vezes 3, e multiplica as letras, x vezes y. 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36. X vezes x, x ao quadrado, e o y nós repetimos. Beleza? É assim que funciona, estamos aplicando a propriedade de potências de mesma base na parte literal. Beleza? Muito bem, então, uma definiçãozinha aqui bem bacana. Para multiplicar 2 ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes numéricos e multiplicamos a parte literal. Ele poderia acrescentar nessa definição, multiplicamos os coeficientes numéricos entre si e multiplicamos a parte literal aplicando a propriedade de potências de mesma base. Isso é multiplicação de monômios, beleza? E a nossa parte final da nossa aula, vamos falar, tá? Vamos resolver aqui um exemplo, tá? Ainda não vamos passar para a divisão. Vamos resolver esse exemplo aqui. Olha que curiosa essa questão, pessoal. Olha que curiosa essa questão. Uma sequência 5xy, 10x3y2, 20x5y3 tem 6 termos. Nós só temos aqui 3, faltam 3. Faltam 3 termos. Primeiro, terceiro, quarto termo, quinto termo e sexto termo. Vamos escrever o sexto termo, porque a questão está dizendo: escreva o sexto termo. Então, existe uma sequência aqui, existe um padrão que nós precisamos descobrir aqui, tá bom? E esse padrão é o seguinte: eu percebo que o coeficiente numérico 5, 10, 20. Do 5 para 10 eu dupliquei. Do 10 para o 20 eu dupliquei. Consequentemente, o próximo eu vou duplicar o 20. Se eu duplicar o 20, vai ser 40. Se eu duplicar o 40, vai ser 80. Se eu duplicar o 80, vai ser 160. Olha aí, o sexto termo já está se formando. Eu sei que a parte numérica é 160, beleza? Vamos para a parte literal. x3, x5, x1, x3, x5. Vocês percebem que os expoentes vai aumentando sempre 2 parcelas? 1, 3, 5. Quem vai ser o próximo? 7. Quem vai ser o próximo? 9. Quem vai ser o próximo? 11. Beleza? E para finalizar,
tá? Para finalizar, nós temos o Y. O Y nós percebemos que é 1, 2, 3, quem é o próximo? 4, 5 e 6. Esse é o nosso sexto termo, numa sequência bastante curiosa, tá? E encerramos a nossa aula por hoje, pessoal. O tempo acabou, o tempo estourou, infelizmente. Vamos dar continuidade na próxima aula. Precisamos ainda falar sobre divisão de monômios e potenciação de monômios, mas temos também atividades para ver na próxima aula, beleza? Encerramos a nossa aula. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e nos vemos. Até a próxima. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Professora Vera chegando aqui para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa, com a companhia do nosso querido Eli Batista, o nosso intérprete de Libras. Gente, já peço que vocês, turminha do 8º ano, peguem o nosso passaporte para que a nossa viagem seja de fato proveitosa. E hoje ela vai acontecer na unidade 8, no capítulo 2, nós vamos para os usos do hífen, parte 1, tá? Na próxima aula daremos continuidade. Podemos começar? Então, começando a viagem. Usos do hífen. E nós temos aí já a presença do nosso coleguinha Calvin, que sempre, sempre é presença constante nas nossas aulas. Pegue os cachorros quentes e vamos lá. O grupo está fazendo jantar lá na fogueira. Ah, que ótimo! E a gente descarregando este micro-ondas para nada. Então, vocês perceberam aí na tirinha do Calvin, não é? A palavra cachorros quentes e micro-ondas, ok? Então, o que nós temos hoje enquanto estudo? Vamos falar um pouco dos usos do hífen, tá? Primeiro, sabendo o que é o hífen, né? O que é o hífen? O hífen caracteriza-se como um sinal gráfico que, semelhante a tantos outros, desempenha algumas funções próprias, estando estas relacionadas a uma infinidade de circunstâncias linguísticas, ok? Então, assim, são várias as situações que nós trabalhamos todos os sinais gráficos, tá? Situações linguísticas, as circunstâncias. E entre essas circunstâncias, nós vamos citar, primeiro no caso do hífen, ligar palavras compostas, tá? Fazer junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais e ainda ligar algumas palavras precedidas de prefixo, ok? Em se tratando de palavras compostas, aquelas palavras que são formadas por mais de uma palavra, então nós temos aqui guarda-chuva, arco-íris, ok? Fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, deixa-o, obedecer-lhe. Então você vê aí que pronomes e as formas verbais, o pronome o e li, ligados ao verbo, mas com o auxílio do hífen. E ainda ligar algumas palavras precedidas de prefixo, aquelas palavras onde você encontra um prefixo antes delas. No caso, super-homem, hiper-robusto e muitos outros, tá ok? Então, são 3 situações onde nós podemos encontrar o hífen. Tá? No caso aqui, algumas citadas. Entre essas algumas, temos 3. Ligar palavras compostas, fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais e ainda ligar algumas palavras precedidas de prefixo. São uma das funções, das muitas funções dos hífen, do hífen. Na página 274, nós temos aí um box, anote aí, que eu fiz questão de colocar para você fazer a leitura, e perceber
que como é importante você não deixar passar batido essa leitura nos boxes, anote aí. Então nós temos aqui, ó, o hífen é usado nas seguintes situações: para unir elementos que formam palavras compostas ou derivadas, para conectar pronomes oblíquos a verbos, para indicar a separação silábica de uma palavra no final da linha e no início da seguinte. Isso é importante, viu, gente? Você não esquecer. Você, enquanto aluno de 8º ano, se você vai escrever, está fazendo um texto, está produzindo um texto, né? Está numa redação, e você no final da linha, a palavra é composta, atentai bem. Digamos que você está escrevendo, chegou no final da linha, a palavra é beija-flor. Muito bem, você vai colocar o beija, o hífen, e no início da outra linha, você novamente vai colocar hífen. Se assim você não proceder, você vai estar cometendo, né, uma inadequação, diria, ortográfica e linguística. Então, ó, quando se diz para indicar a separação silábica de uma palavra no final da linha e no início da seguinte, é justamente isso, tá? Não quer dizer que qualquer palavra você vai ter que fazer isso, mas quando você estiver tratando de uma palavra que já é composta, tá? Portanto, tem a presença do hífen, não esqueça de repetir esse hífen lá no início. As demais não precisa, tá? Você não tem a obrigatoriedade. Mas se for uma palavra composta, com certeza existe sim a obrigatoriedade de você repetir esse hífen. Entendido? Então, casos em que se emprega o hífen, preste bem atenção. Primeiro caso: nos substantivos e nos adjetivos compostos por justaposição, em que se preserva a ideia de composição. Vamos olhar para os exemplos que fica mais fácil de você entender, tá? Tatu-bola, arco-íris, são substantivos, né? Tatu-bola, arco-íris. Calça azul marinho, línguas indo-europeias, adjetivos. Então, o que você tem que entender? O que foi dito antes? Nos substantivos e nos adjetivos compostos por justaposição, em que se preserva a ideia de composição, tá? Então, você vai observar que nesses casos tem sempre que ter a presença do hífen, tá bom? Nas palavras com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento é iniciado por uma vogal, preste bem atenção, prefixos circum e pan, quando o segundo elemento é iniciado por uma vogal ou pelas letras M ou N. Observem aqui, circum escolar. Então, ó, olha aqui o prefixo circum e a segunda palavra começando com vogal, ok? Circunnavegação, prefixo circum e a segunda palavra começada com a letra N, tá? Pan-africano, aqui você vê a segunda palavra começada com uma vogal. E lembrando que se fosse o caso, né? Se fosse o caso, a palavra iniciada pela letra M ou N teria também que ter necessariamente a presença do hífen, tá bom? Prosseguindo. Nas palavras que têm o segundo elemento iniciado com a letra H, tá? Você vai sempre usar hífen, tá? Quando no segundo elemento das palavras, esse segundo elemento ele foi iniciado pela letra H. Veja aí, anti-herói. Por que tem o hífen aqui? Porque a segunda palavra começa com a letra H. Pré-histórico, ó, histórico, a segunda palavra iniciada com a letra H. Então, palavras compostas em que o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra dessa composição começar com a letra H,
é obrigatória a presença do hífen, ok? Mais uma situação. Nas palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Tá? Você se lembra lá do Calvin, né? Quando ele falou micro-ondas? Então, olha só. Todas as palavras cujo prefixo terminar com a mesma vogal que inicia o segundo elemento, o hífen é necessariamente obrigatório. Como exemplos, nós temos micro-ondas, semi-intensivo e micro-ônibus. Não preciso dizer, né? Todos os segundos elementos começam com a vogal que terminou o primeiro, ok? Então, nesses casos, o hífen é obrigatório, ele é usado, ok? Nas palavras formadas com os prefixos tônicos pós, pré, pós. Então, todas as palavras formadas a partir dos prefixos tônicos pós, pré e pós, nós vamos utilizar o hífen. Temos como exemplo aqui pós-escrito, pré-aviso, proativo, ok? Em todas as palavras que iniciarem com os prefixos tônicos pós, pré e pós, nós deveremos utilizar hífen. E ainda nas palavras formadas com os prefixos hiper, inter e super, quando forem seguidos de elementos iniciados por R ou H. Ok, meus amores? Então, todas as palavras formadas com os prefixos hiper, inter e super, quando os segundos elementos, né, os seguidos por elementos iniciados por R ou H, nós teremos a presença do hífen. Exemplos, nós temos aí hiperrobusto, veja só, hiper, né? E o segundo elemento com a letra R. Interracial, ok? Superrealizar e super-homem, no caso aqui, segundo elemento começado com a letra H, tá bom? Tudo é uma questão de você procurar compreender, mas também praticar, tá? Não basta só ficar na leitura, só na teoria, se você não colocar o que você entendeu nos exercícios. Portanto, na sugestão, nós temos aí, na página 274, uma questão só para você treinar essa primeira parte aí dos usos do hífen que nós vimos hoje, tá, gente? Ó, questão 1, alternativas A, B, C e D, todas têm ligação com o que nós vimos hoje. Usos do hífen, parte 2. Na próxima aula, nós vamos ver os casos em que não se usa hífen, tá? Que será a parte 2, a continuidade. Então, por enquanto, você faz uma leitura no seu material, no seu livro, no seu passaporte, do que nós vimos hoje e pratica nessa questão aí, nas alternativas A, B, C e D, o que nós vimos. É uma forma de você internalizar, tá, gente? Tá bom, gente? E ainda fazer a leitura do box na página 274, do box, anote aí. Você vai ler, vai reler, até você perceber que internalizou, que entendeu, tá, gente? Mas não esqueça, vamos resolver os exercícios. Não adianta ficarmos na teoria se não levarmos esse conhecimento adquirido na teoria para a prática. Combinado, então? É isso aí. Estou ficando por aqui, mas com a certeza de que semana que vem nos encontraremos para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Lembrando que a pandemia não acabou. A vida segue, mas a pandemia não acabou. Portanto, se nós mantivermos todos os cuidados, podemos sim ter uma vida razoavelmente normal, mas mantendo os cuidados, tá? E assim, juntos com Deus, vamos vencer esta pandemia. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.